Cerveja, a razão da minha vida. Por você eu faço tudo, e sem você não sei viver. Cerveja, a razão da minha vida. Por você eu faço tudo, e sem você não sei viver. E é nesse clima de amor à cerveja que começa mais um Papo com Rinaldi. Afinal, hoje eu converso com o Evandro Demarco, jornalista, músico e que agora tem se especializado no comércio de cerveja artesanal. Então roda a vinheta aí enquanto eu chamo o meu convidado. Olá Evandro, seja bem-vindo ao meu canal e obrigado por aceitar o convite de participar desta entrevista. Como que começou seu interesse em trabalhar com o mercado cervejeiro? Olá Alberto, meu caro, tudo bem? Maravilha. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder estar aqui falando um pouco com vocês aí sobre alguns assuntos que eu gosto muito, entre eles cerveja, né? Bom, é o seguinte, eu comecei a me interessar pela cerveja. Bom, cerveja eu sempre gostei, né? Mas é o seguinte, eu tinha uma outra banda, Ultrassônico, e eu via as bandas lançando cervejas e tal, e eu tive muita vontade de lançar uma cerveja do Ultrassônico, e na época consegui um parceiro que permitiu, né, que esse sonho se realizasse. Acredito até que a gente foi a primeira banda a lançar uma cerveja artesanal no ABC Paulista, né, com o seu próprio rótulo. Já com a Super Rádio, nós conhecemos o pessoal da cervejaria artesanal Vilas, que fica em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, em 2017. Desde então a gente passou a tocar direto nesse lugar, né, que todo sábado tem uma banda. E em 2019, né, eu tive a ideia da gente pegar e lançar uma cerveja própria da Super Rádio, né, da minha atual banda. E foi aí que surgiu, né, uma maravilhazinha como essa aqui, né, que é uma Gold Ale, uma cerveja estilo belga, né, uma cerveja que, a grosso modo, para o pessoal entender, é a cerveja que mais se aproxima da cerveja convencional que a gente toma, mas ela é bem diferente, mas a que é mais perto, assim, é mais suave, né, é essa aqui, é a Gold Ale. Bom, o ano passado, né, 2019, aí em Jacareí, nós estávamos tocando lá e uma amiga comprou a cerveja, né, comprou a cerveja da Super Rádio e levou para o irmão dela. E o irmão dela, ele cuidava da festa da cerveja em Jacareí, alguma coisa assim. E aí ele falou que ele não poderia contratar a Super Rádio porque não era a praia dele ali, né, não era o que ele respondia, mas que ele queria muito que a gente fosse expor nossa cerveja. Aí eu conversei com o pessoal do Vilas e falei, mas como isso? A gente é uma banda de rock, a gente não é uma empresa de cervejas. E aí que eu fui entender um pouco como funciona o mercado cervejeiro. E aí a gente começou então a pensar, né, em ter uma empresa ligada nesse ramo. O meu sócio na Pub Beer, o Pablo Capuano, morava nessa época na Áustria e inclusive estava visitando alguns lugares de cerveja, visitou fábricas de cerveja e tal, e ele também gosta do assunto. Então a gente sempre quis montar uma empresa juntos, né? Sempre foi o nosso objetivo quando ele voltasse de Viena. E aí a gente achou, é esse caminho, é um assunto que a gente gosta, juntamos a sede com a vontade de beber, e aí a gente criou a The Pub Beer em agosto do ano de 2019, a gente já estava fomentando isso. A partir daí então a gente montou uma Kombi com 6 bicos de chopp, a gente vai nos eventos e tal, né? A gente leva 6 tipos de chopps diferentes, né? No Vilas a gente tem 8 tipos, né? A gente trabalha com o chopp do Vilas, então a gente tem o Gold Ale, né, da cerveja que eu mostrei, nós temos a Weiss, que é de trigo, temos a Black Ale com malte de chocolate e café, sai muito bem também, principalmente no inverno. Temos a APA, a IPA, né, a APA American Pale Ale, a IPA India Pale Ale, a IPA com flor de hibisco, temos também uma Pale Ale com mel e pimenta e uma que é
assim, carro-chefe, que é a Red Ale com malte de chocolate e whisky, que junto com a Gold Ale é a que mais vende de todas, mas a Red Ale com malte de chocolate e whisky, só dentro o pessoal ouvir falar dessa mistura aí, tem curiosidade e quer experimentar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o processo na fabricação de uma cerveja artesanal. Bom, como eu falei, a gente trabalha com 8 tipos de cerveja, né? Então cada uma delas tem um tempo para ficar pronta, né? Algumas demoram menos, como a Gold Ale, a Weiss, são cervejas que demoram menos tempo para você fazer, e outras que, né, devido ao lúpulo, tempo de fermentação, tudo isso, você vai ter um tempo maior para que ela fique pronta para você. Então assim, a gente trabalha com sabores que já estão consolidados no mercado, né, como o caso da Gold Ale, como o caso da IPA, da APA, mas também a gente trabalha com cervejas que trazem um pouco desse experimentalismo, né, que é muito característico da cerveja artesanal. Eu acho muito bacana isso, você ter uma cerveja, por exemplo, que nem a Red Ale com malte de chocolate e whisky. Como eu falei, só de você falar que é com chocolate e whisky, malte, né, malte de chocolate e whisky, a pessoa já fala, meu, eu preciso experimentar para ver qual o resultado disso, né? A IPA com hibisco também é assim, a Black Ale com malte de chocolate e café. Então assim, esse tipo de cerveja faz com que aguce a curiosidade das pessoas. Eu costumo dizer que assim, a gente hoje, né, no mercado de cervejas, a gente experimenta um pouco do que foi o mercado de vinho há uns 20, 30 anos. Que as pessoas estavam acostumadas a tomar um vinho assim, simples, vamos chamar assim, para não falar vagabundo, e elas começaram a entender um pouco mais de vinho, né? Pegar aqueles vinhos chilenos, vinhos argentinos, tal, e aí, né, vinhos que têm, né, um custo-benefício bastante interessante. E aí começou-se uma escola de vinho também, de se conhecer vinho, de saber apreciar um vinho e tudo mais. E a cerveja artesanal passa por esse processo hoje, só que tem uma grande diferença. O brasileiro tem muito paladar para a cerveja, né? Até mais do que para o vinho. A gente tem um clima muito mais propício para a cerveja do que para o vinho. Há uma facilidade maior de você trabalhar com os insumos de cerveja do que, né, enfim, você ter uma vinícola, né, é mais difícil. Enfim, você tem uma diversidade de rótulos e possibilidades de você juntar, né? Enquanto no vinho você mistura, no máximo mistura uvas, né? Você pega uma Syrah, mistura com a Merlot, pega uma Cabernet, mistura com, enfim, com uma Cabernet Sauvignon, coisa assim. No mundo da cerveja você consegue colocar outros elementos, né? Como por exemplo eu falei, o malte de chocolate, o malte de whisky. Você consegue fazer uma cerveja com abóbora, uma pumpkin ale, que, meu, é fantástico, é muito legal. Você pode experimentar, você pode arriscar. A nossa Weiss, por exemplo, é com ginseng e guaraná. A Weiss, geralmente, ela é um pouco mais adocicada, a Weiss convencional, mas com tom de banana, né? A nossa já vai um pouquinho mais cítrica por causa dessa combinação. Então você pode fazer receitas diferentes que caiam no paladar, né, do brasileiro, caiam no paladar das pessoas. Hoje, ao ir uma adega, mercado ou supermercado, vemos que as prateleiras de cerveja estão sempre cheias de marcas com rótulos puro malte. Mas afinal, o que é uma cerveja puro malte? E das marcas mais populares, produzidas pela Ambev, a gente pode encontrar boas cervejas puro malte? Bom, uma cerveja puro malte. Bom, a cerveja convencional, ela tem que ter pelo menos 55% de malte de cevada. Os outros 45% você pode ter outro tipo de cereal, trigo, enfim, vários outros tipos de cereais. A cerveja puro malte, ela tem que ser 100% malte de cevada. Você tem algumas cervejas, isso vai muito do paladar, você perguntar qual cerveja que é boa, dessas cervejas mais convencionais, mais baratas e tal, né? Isso vai muito do paladar do freguês. Você tem a Brahma puro malte, você tem a Skol puro malte, aí vai muito daquele que cada um gosta. Eu, por exemplo, eu gosto da Petra. A Petra eu acho uma cerveja gostosa de tomar. Já não gosto muito da Skol puro malte, não acho tão legal. Então assim, você tem a Heineken também, enfim, tem várias. Aí cada um tem o seu paladar, cada um tem o seu gosto, né? Mas fique bem claro, essas cervejas,
elas não se comparam a uma cerveja artesanal. Porque a cerveja artesanal ela tem um processo todo, né, de você fazer e tudo. Você pode combinar elementos, né, na sua receita. Enfim, você tem lúpulo, né, nas cervejas, as cervejas mais lupuladas, como a India Pale Ale, né, a APA, que é American Pale Ale. Você tem o lúpulo, que é aquele que dá o amargor na cerveja, né? O lúpulo é o que dá o amargor, porque o lúpulo, na verdade, o que ele é? Ele é um conservante natural. E como que é a história disso aí? Por que chama India Pale Ale, né? Eu até vou mostrar aqui o rótulo da Pub Beer para India Pale Ale para contar essa historinha. Peguei aqui. Bom, é isso aqui, a London. Na nossa linha, ela responde pela London, né? Que é a capital da Inglaterra. Por quê? Porque, na verdade, o que tem a ver Índia com Londres, né? É porque os desbravadores dos mares que iam para a Índia, eles levavam cerveja dentro do navio, porém, a cerveja com o tempo ela estragava. Então eles começaram a inserir lúpulo à cerveja. Quanto mais lúpulo eles colocavam, mais tempo a cerveja durava. E mais amarga ela ficava. Enfim, tinha uma durabilidade maior. Tanto que as cervejas desse estilo IPA, né? APA, IPA, essas com mais lúpulo, elas têm uma durabilidade maior, um prazo de validade inclusive melhor, entendeu? Então é isso aí. Se você pegar puro malte e tomar, né, ela é um pouco mais carregada de sabor. E se você pegar uma India Pale Ale, então você vai perceber muita diferença. Há alguns meses, você se ofereceu para criar uma cerveja para o Garotos Podres, banda na qual eu toco guitarra. Como tem sido essa parceria da cervejaria com bandas de rock? Então, Alberto, é o seguinte, a gente quando eu tive a ideia de fazer a cerveja lá para o Ultrassônico, lá, né, acho que foi em 2015, 2016, alguma coisa assim, eu já percebia, né, que as bandas tinham essa necessidade, porque, né, essa experiência me mostrou que é um merchandising muito bacana e muito diferente. Nós lançamos naquela época uma Bohemia Pilsner muito bacana, muito gostosa, e foi um sucesso, vendeu bastante. E logo eu percebi que vendia mais que camiseta. A verdade é essa. Camiseta a pessoa usa uma vez e pronto, né? Usa uma vez, compra uma, fica 2 anos com ela, tal. Então às vezes o pessoal comprava 1, 2 garrafas, levava para casa, vinha no próximo show, comprava mais 1 ou 2, enfim, ia sendo assim. E aí eu percebi que as bandas tinham essa necessidade, a gente poderia estender isso para outras bandas. Foi isso que veio à minha cabeça quando a gente montou a Pub Beer, né? De além da gente fazer a cerveja para a Super Rádio, né? Que a gente continuou, aí a cerveja passou a sair pela Pub Beer como marca da Pub Beer, a cerveja da Super Rádio, a gente também estendeu isso para outras bandas, outros parceiros, né? A primeira cerveja que a gente fez para a banda foi para o Viper. O Viper, o que a gente fez? A gente contou a história da banda, né, nos rótulos da cerveja. Então a gente lançou 6 rótulos, né, com o Viper. A gente lançou o Soldiers of Sunrise, que é o primeiro disco. A gente lançou o Theatre of Fate, o segundo, o Evolution. Bom, e aí por diante, Come Rage e vários outros. Inclusive o To Live Again, que foi o single que eles lançaram ano passado. A gente vai lançar agora os 2 álbuns que faltam, que é o Manics in Japan, e vamos lançar também o Vipra Sapiens, nessa nova fase da Pub Beer, que a gente está lançando a loja virtual, e nessa loja virtual a gente vai ter a Rock Collection, né? A gente já tem a World Flavors. São os rótulos da própria Pub Beer, que a gente conta um pouquinho a história da cerveja de acordo com o rótulo dela, né? Então, como eu mostrei, né, a London é a IPA, a gente tem a New Delhi, a Nova Delhi, que é a IPA com flor de hibisco, porque hibisco é a flor muito característica da Índia. A American Pale Ale é a Califórnia, porque foi no estado da Califórnia que foi criada a APA, e aí por diante, né? Então, de acordo com o tipo da cerveja, da criação, do lugar onde foi criada aquele tipo de cerveja, ou então algum elemento que vá na composição daquela cerveja, a gente dá um nome. Já a Rock Collection, a gente tem várias bandas que a gente está lançando a cerveja, que não tinham cerveja e vão passar a ter agora, né? Então, como eu já disse, o Viper, a gente vai ter a linha toda do Viper a partir de agora. A gente está entrando também
com a cerveja do Traje a Rigor, a cerveja do Dr. Sim, cerveja da Plebe Rude, Inocentes, Rádio Táxi e Golpe de Estado. É um mix de cervejas que a gente vai fazendo com os rótulos dessas bandas. Algumas delas a gente pega alguma música que seja bem característica daquela banda, né? Ou então a gente pega o disco, o álbum, para contar um pouco dessa história, né? Então é uma maneira, inclusive, das bandas que hoje estão paradas, que estão, enfim, sem ter como vender o seu merchandising direito, sem ter como ter o rendimento de shows e tudo mais. Também traz uma renda para o pessoal também, claro, mas principalmente é uma maneira da gente aproximar, né, as bandas dos fãs, né, aproximar a Pub Beer desses fãs. E o rock tem tudo a ver com a Pub Beer, né? A Pub, ela é muito rock and roll, ela é muito nessa linha. Tem negociações também com bandas de outros estilos também, estão rolando, e logo, de repente, a gente lança aí pra galera. Agora, saindo do tema cerveja, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto social chamado Superação, na qual você vem desenvolvendo durante esse período de pandemia. Bom, cara, é muito legal falar um pouquinho sobre isso, porque assim, aí já é super rádio, né? A Pub Beer apoia esse projeto, né, que é o Superação, que começou em 2019. A gente começou arrecadando aqueles lacres, né, de latinha de refrigerante, de suco, cerveja e tal, e juntando esses lacres para a gente poder trocar por cadeiras de rodas, né, entregar para ONGs que fazem essa conversão, porque o lacrezinho, aquele lacre, né, aquele alumínio lá é a parte mais rara, e esses lacres são trocados sim por cadeiras de rodas. Eu vi isso, um amigo meu que é cadeirante e estava apoiando essa causa, eu achei legal e a gente criou esse projeto de superação. E com o advindo da pandemia, eu acabei ficando afastado, né, da Band, e aí eu tive mais tempo de encabeçar isso, né, e sempre contando com o apoio do Luciano, que é o nosso baterista, do Bruninho, que é o guitarrista, o Léo, o baixista, enfim, a galera se junta, apoia. E eu crio as ideias, vou atrás das coisas, tal, então enfim. E a gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu arrecadar na primeira ação que nós tivemos, que foi a superação contra a fome, a gente conseguiu arrecadar cerca de 1 tonelada de alimentos, que foram doados para o Lar Dom Bosco, que é um abrigo para crianças em situação de risco que fica em Socorro, interior de São Paulo. E eu escolhi inclusive esse lugar porque eu estava, né, nesse período da criação dessa ação contra a fome. Eu estava em Socorro, né, eu passei um mês e meio lá, e também a gente pôde ajudar o projeto Anjos da Rua, em Santo André, que serve cerca de 300 marmitas por dia para moradores de rua de Santo André. A ONG Por Você, em São Bernardo, que também atende famílias carentes, e ajudar famílias também em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, onde nós temos um amigo lá que coordena o projeto de superação, que até foi abraçado pelo campeão olímpico Claudinei Quirino, o nosso embaixador lá, e a gente pôde ajudar essas pessoas também. Na sequência a gente já emendou com superação contra o frio. Nós arrecadamos vários cobertores, calçados, brinquedos, enfim, até ração para animais a gente arrecadou, porque tem sempre aquele morador de rua que tem o seu bichinho. E muitas vezes, o próprio pessoal do Anjos da Rua, que é parceiro nosso nesse projeto Superação contra o Frio, eles disseram pra gente que muitos deles deixam de comer a marmita que é entregue a eles, ou comem menos, né, dessa marmita, não se alimentam direito porque dão pro animalzinho. Por isso que é importante entregar a ração para os animais, porque daí os animaizinhos comem a ração e o dono, né, pode se alimentar. Então a gente tem a superação contra o frio, que vai passar esse inverno todo, e aí a gente vai vir com outras ações, e aí a gente não vai mais parar. É uma situação que veio para ficar com a gente não vai mais parar de fazer, não vai ter mais interrupção. Quando voltarem os shows, vamos intensificar a arrecadação de lacres, vamos intensificar campanhas, Dia das Crianças, arrecadar brinquedos, Natal também, e assim por diante. Uma coisa que me chamaram a atenção, que seria muito legal, que a gente vai fazer essa ação ainda, é para a gente conseguir comprar 4 bicicletas. Eu quero comprar 4 bicicletas porque para doar para o Lar Dom Bosco em Socorro e outros lugares também, abrigos que cuidam de crianças. Porque imagine você, 4 bicicletas, né, 2
de médio porte e 2 pequenininhas, elas podem servir para as crianças revezarem entre si, né? E você serve aí com 4 bicicletas, você atende 30 crianças, por exemplo. Você faz a alegria de 30 crianças. Esse é um projeto que a gente tem aí para o Dia das Crianças, com certeza, para o Natal também. A gente vai tentar conseguir isso, se Deus quiser. Como tem sido esse período de isolamento social para você, tanto na televisão quanto na banda? Cara, esse período de pandemia, de isolamento social, tudo, né? Eu tenho hipertensão e asma, por isso fui afastado das minhas funções na Band. Tem sido um momento de muito aprendizado, né? Você aprende a ter paciência, você aprende a se cuidar, você aprende a andar de máscara, você aprende um monte de coisa. E também você acaba tendo tempo de aprender um pouco mais nas coisas mais práticas também. Eu aprendi a cozinhar, por exemplo. Aprendi a cozinhar um pouquinho mais do que aprendi a cozinhar um pouco. Compus muita música para a Super Rádio, a gente vai gravar um material, né, um EP com 5 músicas, pelo menos para esse ano. E para o ano que vem mais 5 músicas, pelo menos 5, 6, para lançarmos aí um álbum completo. Então, em relação à música, foi muito bacana, porque fizemos muitas lives, nos aproximamos muito do público, conquistamos novos públicos, né, com essas lives, pessoal, né, entrando para participar, enfim. Algumas músicas que eu não tocava violão e talvez fosse interessante eu tocar, eu aprendi algumas músicas e tal, aliás, várias músicas, e até para fazer um monte de live que a gente fez. Até então é uma banda que só tocava cover, agora a gente passa, né, a gente tinha mais de 150 músicas no repertório, vários especiais, enfim, especial Legião Urbana, especial Raul Seixas, especial Capital Inicial, especial U2, um monte de especiais, e agora a gente dedica um pouco mais ao trabalho autoral. Não que a gente vá abandonar os covers, de jeito nenhum. Então, por esse aspecto, interessante, parte de música, parte de solidariedade, a gente intensificou o projeto Superação, a gente fez ele tomar um corpo mesmo, a gente fez uma live muito bacana, Superação contra a Fome, onde participaram o Neto, ex-jogador do Corinthians, participou o Claudinei Quirino, campeão olímpico, participaram vários músicos queridos, Dedé Paraíso do Demônios da Garoa, o Jean Fernandes do Rádio Táxi, o Clemente do Inocentes da Plebe, o Marcos Klein do Traje, o Vitor Queiroz do Alice Jack. Muita gente participou, nos apoiou. Foi uma live de quase 2 horas, aliás, mais de 2 horas, e foi muito bacana também. Então essa parte social também foi muito legal, foi muito bacana. E a gente, em relação a Pub Beer, a gente criou 2 projetos. Um deles é voltado para a economia, né, das pessoas que perderam emprego, as pessoas que estão precisando de uma oportunidade de complementar a sua renda. A gente lançou um projeto para criarmos representantes da Pub Beer em bairros e condomínios. Então, essa pessoa não tem que ter investimento nenhum, investimento zero, ela só vai vender a nossa cerveja e vai ser comissionada por isso, né? Ela recebe uma comissão pelas vendas que ela tiver. A gente entrega as cervejas, ela repassa para as pessoas, enfim. E também o site, né, que a gente trabalha agora, que é o thepubbeer.com.br, thepubbeer.com.br, vou deixar aqui me merchan, e o pessoal poder comprar, né, as cervejas online e receber em casa, em todo o Brasil, com distribuição um pouco mais intensificada na Grande São Paulo, né, com entregas, né, com entregadores nossos aqui na Grande São Paulo e pelo correio em todo o Brasil. E principalmente essa linha Rock Collection que a gente está trabalhando bastante agora, que é o carro-chefe. Então é isso. Foi assim que eu passei essa pandemia e estou passando ainda. Evandro, eu quero te agradecer pela entrevista, dizer que foi um prazer ter você aqui no meu canal. E para encerrar esse papo, eu gostaria que você deixasse alguma sugestão de um livro, um filme ou série e uma banda para as pessoas que estão assistindo. Cara, o livro que eu gosto muito foi As Brumas de Avalon. É um livro longo pra caramba, são 4 volumes, da Marion Zimmer Bradley. Eu gosto muito das Brumas de Avalon, mas quem não tiver muito saco para ler tanto tempo assim, O Gênio do Crime foi um livro infanto-juvenil que eu li, que eu achei fantástico. Conta a história aí de contrabandistas, falsificadores
de figurinhas de um álbum de futebol. Muito legal, vale muito a pena ler. Cara, banda, esperem aí a Super Rádio lançar os seus sons, confiram que vai ser muito bacana. É uma mistura de um pouco de tudo daquilo que a gente gosta, tentando criar algo um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Mas, enfim, a gente vai lançar 5 músicas inicialmente e tem música para todos os gostos. A gente não se prende muito a um jeito, um estilo só de fazer. É só música pesada, é só música balada, é só música assim ou assado, não. Tem um pouquinho de tudo aí, são 4 cabeças completamente diferentes, estilos completamente diferentes e entre nós mesmos, né, os meus gostos são, talvez sejam os mais concisos, né? Os outros, eles têm uma viagem mais ampla. Eu já sou um pouco mais ligado mesmo no rock and roll, assim, e quase que praticamente só no rock and roll. Mas eu gosto de bandas diferentes, assim. Eu gosto de Kiss pra caramba, que é minha banda de cabeceira. Ramones, que já é bem diferente, embora o Kiss tenha gravado, né, um tributo ao Ramones, uma música num tributo ao Ramones, que inclusive é a música do Ramones que eu mais gosto, né, que é a Rock and Roll Radio. Cara, filmes e séries. Tem uma coisa, cara, eu trabalho em televisão, mas eu não gosto de assistir televisão. Eu não gosto de assistir televisão. Então eu não fico muito ligado em séries, por exemplo. Eu assisto as séries que a minha filha gosta. Porque minha filha, ela tem 9 anos, ela gosta de Stranger Things, né? Ela gosta pra caramba, a gente assistiu até onde deu, agora esperando nova temporada, e ela gosta de assistir Friends, então eu fico assistindo Friends com ela. Filmes, cara, eu gosto de comédia. Eu gosto de comédia. Cara, os American Pies, essas coisas, né? Meu, é o que eu gosto. Mas tem os outros filmes, O Mensageiro, muito bacana esse filme, O Mensageiro. O Coração Valente também, é um outro filme que eu gostei bastante. Então, vou deixar esses 2 filmes aí e vários filmes de comédia. Vou citar 2 linhas. American Pie e Loucademia de Polícia. É isso aí. Bom, galera, eu que agradeço demais, Alberto, pelo convite. Espero que vocês tenham curtido aí as respostas. Curtam o canal aí também e sigam a gente nas redes sociais, né? A Pub Beer no Instagram e também no Facebook, como The Pub Beer Oficial. E também as mídias da Super Rádio, né? @Banda Super Rádio no Instagram, no Facebook. Tem o nosso canal no YouTube também. E é só isso aí. Valeu, obrigado pelo convite. Até a próxima. E esse foi mais um Papo com o Rinaldi. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário. Afinal, isso é muito importante não só na divulgação desta entrevista, como também do canal. E é isso. Até semana que vem.